Começamos por onde, Ruizinho? Bom, o ônibus tá geladão, mas o Remo tá mais quente do que nunca. Adorei, mano. Adorei essa vitória de 2-0. Até porque não só ganhamos de um candidatíssimo à Ao Série A, acesso, ao isso. acesso à Série A, mas também porque jogou muito, menino. Jogou muito e coloca a imagem do homem do jogo, Marina. Isso. Porque se o domingo foi de Ramos, ele também foi de Rocha. Porque Pedro Rocha fez os 2 gols da vitória do Clube do Remo. Pedro Rocha, que a gente estava falando aqui, que durante o Parazão foi muito criticado. Foi demais, mas na Série B ele está mostrando para que veio, né? Vamos então trazer as notícias para você, matéria do Globoesporte.com, que diz o seguinte: com 2 gols de Pedro Rocha, 1 em cada tempo, o Remo venceu o América Mineiro, chega à primeira vitória na Série B. O Leão chegou aos 4 pontos. Já o Coelho, que venceu na estreia, perde o primeiro e fica com 3 pontos na tabela. Em um jogo que o autor dos gols da partida é um único jogador, fica fácil escolher quem foi o cara. Pedro Rocha marcou 2 vezes, garantiu os 3 primeiros pontos do Leão na Série B, chegando também ao posto de artilheiro do time do ano com 6 gols. Além de se tornar o que mais participou de bolas nas redes para o Leão em 2025, foram 8 oportunidades. O Remo começou chegando com Alan Rodrigues, que cruzou, mas ninguém chegou na bola. O América Mineiro tentou controlar o jogo, valorizando a posse, mas criou a primeira oportunidade em cobrança de falta de Figueiredo, aos 8, que exigiu defesa de Marcelo Rangel, mas a resposta dos homens da casa foi com gol, aos 12, marcado por Pedro Rocha, que aproveitou o cruzamento de Marcelinho. O Coelho ampliou a posse de bola, tanto que terminou a etapa inicial com 66% do tempo com ela, quase chegando no empate aos 23, após escolha de Figueiredo e finalização de William Bigode, ele mesmo, que exigiu grande defesa de Rangel. Os azulinos voltaram a levar perigo aos 36, com cabeceio de Pedro Rocha, que saiu pelo lado direito do gol. As duas equipes criaram grandes chances, sem maiores perigos, sendo o América Mineiro com Figueiredo, que arriscou de longe para a defesa de Rangel aos 39 minutos, e Pedro Rocha, pelo lado remista, 2 minutos depois, que arriscou uma bicicleta, mas furou. O Remo começou avassalador no primeiro tempo, marcando logo no segundo minuto, novamente com Pedro Rocha. Logo depois, Caio Vinícius isolou a tentativa de finalização de frente para a grande área. O América Mineiro chegou aos 7 com Cauã Barros, que cabeceou sem perigo. Aos 11, William Bigode cabeceou sem força, deixando a bola com Marcelo Rangel. Os donos da casa voltaram a chegar aos 16 com Janderson, que recebeu de Viseu, tentou finalizar, mas foi travado pela defesa. Aos 20, Coelho ficou perto de diminuir com Bigode, que cabeceou com estilo, mas parou na defesa de Marcelo Rangel. O Leão chegou aos 30 com Adailton, que tentou o chute colocado, mas parou na marcação. Miguelito tentou diminuir em jogada individual aos 35, mas pegou muito embaixo e mandou para longe. Adailton ficou bem próximo de ampliar aos 37, porém parou na defesa do goleiro Matheus Mendes. Aos 45, o América chegou em cruzamento de Elizari, mas Cadu mandou para o escanteio. Já nos acréscimos, aos 48, Dodô isolou a última tentativa de gol da partida. Agora as duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira. O Remo visita o Botafogo de São Paulo às 20 horas no estádio de Santa Cruz. Já o América recebe o Amazonas às 21h30 na Arena Independência. Menino, você vê que o nosso goleiro, Marcelo, teve trabalho. Teve muito trabalho. Aliás, é uma coisa que a gente fala aqui. Bora colocar de volta, Marina. Não tem jogo fácil na Série B. A gente sabe bem disso. Mas assim, em relação ao primeiro jogo, o Remo melhorou muito. Demais, naquele empate, né? Sim, e sem contar que pegou um candidato, como você bem falou, um candidato ao acesso. Exatamente. Então, o Remo veio com esse bom desempenho agora. A gente torce para que na quinta-feira esse desempenho se repita perante ao Botafogo de Ribeirão. E Pedro Rocha, né, queimando a língua de muitos... Mostrou serviço. Mostrou serviço. Os outros jogadores também, os novos que entraram também fizeram um bom trabalho. Né? O Clube do Remo mostrou cada vez mais o seu futebol, né? Mesmo com tantas polêmicas, com tantas trocas, mas o Daniel Paulista está realmente mostrando o seu trabalho ao longo pelo menos desses 2 jogos de Série B. Verdade, a gente torce, né,
para que se mantenha, né? se mantenha. Aliás, falando em se manter, deixa eu trazer o borderô do jogo. Agradecer ao Magno Fernandes por ter trazido essa informação. Renda, R$ 593.785. Despesas, R$ 164.279,56. Líquido, R$ 339.366,46. Pagantes, 20.191. Gratuidades, 3.574. Total, 23.765. Perfeito. Mas é isso, esse borderô aí é bem... Bom, estamos no começo do mês, a galera cheia de dívida. E sem contar também, que a gente também não pode reclamar, é pouca gente, até porque foram 2 dias de venda de ingresso, até porque o STJD liberou o público. Verdade. Então, aí o público correspondeu, e o time correspondeu o público presente. Então, isso é maravilhoso. Parabéns, então, né? Parabéns ao Clube do Remo, né? Palmas para o Clube do Remo, né? Por essa vitória aí que cada vez, claro, acende a esperança do torcedor azulino.